Fala, nação empreendedora, mais um episódio aqui do podcast Entre Sócios e Negócios. E esse é o segundo episódio desse projeto que saiu do papel, né, Cláudio, Rodrigo. E hoje a gente tem um convidado especial aqui, né, para falar de uma pauta, de um tema muito importante, não é isso, Cláudio? É isso aí, Elvis. Vou apresentar aqui esse convidado super especial, Manuel Roma. Tem 29 anos, natural de Recife, mas criado no sertão de Pernambuco, pertinho da gente ali, Arco Verde. 10 anos de relacionamento com Brenda, pai de Luma, vai fazer um aninho, o cara tá louco na festa. Trabalha com advocacia para empresas há mais de 12 anos, desde a época da faculdade. Aprovado no exame da ordem antes mesmo da formação, já mostra a bagagem do cara. Boa. E em setembro de 2025 completou 6 anos da MRA. É você, Manuel. Se apresenta aí pro pessoal. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso nação enorme, pessoal. É uma honra poder partilhar essa mesa com vocês, que o foco de vocês aqui é contribuir com a vida do empreendedor, assim como é o meu foco, né? Então tem sinergia, é bacana demais estar junto com gente que pensa em ajudar essa comunidade, que não é fácil, né? A gente já tem aí governo para atrapalhar, dentre tantas outras coisas. Verdade. Então a gente está aqui para ajudar esse pessoal com informação, ajudar o pessoal aí a crescer. Boa. E aí a gente rodou aí nas redes sociais algumas perguntas, né? Algumas dúvidas dos nossos clientes. E Elvis vai estar fazendo essa sabatina aí. Vamos embora. Aqui a ideia realmente é levar conteúdo, né? Para quem empreende. E a pauta de hoje é marca, né? É o registro da marca. Algo que a gente entende que é bem importante e necessário, é um patrimônio, né? Perfeito. Para quem é empreendedor, imagina só perder a sua marca, né? É algo preocupante. Então, a primeira pergunta que se tem é: qual o risco de não ter o registro? Qual é o risco de você ter uma marca, um logotipo, seja lá qual for, e não ter esse logotipo, essa marca registrada? Pergunta excelente, Elvis. E eu gosto de explicar isso de uma maneira mais facilitada possível para quem empreende, né? A gente entende que a norma é muito complexa e a gente tem que passar isso de uma maneira simples, né? Você como contador também deve entender isso, Rodrigo, Klaus aí com a parte de seguros, enfim. E aí qual que é a grande questão que eu gosto de... Como é que eu gosto de explicar isso? Imagine que você está construindo um prédio no terreno que você sabe que não é de sua propriedade. É a mesma coisa que você construir uma marca, investir em marketing, em branding, etc., num crescimento disso no longo prazo, sabendo que ela não é sua. Por quê? Só é dono quem registra. Então, principal importância, partindo aqui do pressuposto de propriedade, como você disse, né, e principal ativo, inclusive, né, de uma empresa, que é através dessa marca que os clientes te reconhecem e compram de você no longo prazo, se identificam com essa marca. E a grande quantidade, a grande maioria das empresas que trocam de marca vão à falência, né? A gente tem que ter esses dados para entender a relevância desse tipo de patrimônio. Então, o primeiro ponto de relevância é esse. O segundo ponto é que, se uma pessoa, um terceiro, registra essa marca antes de você, aqui existem dois grandes malefícios por você não ter feito o registro dessa marca. O primeiro deles, que ele pode te mandar parar de utilizar essa marca a qualquer momento. E o segundo grande malefício é que é um crime de concorrência desleal utilizar uma marca que pertence a um terceiro sem a autorização dele. Que é onde ninguém sabe. Aí o pessoal diz: ah, não, ele registrou, mas eu vou continuar aqui sem fazer o registro, vou continuar aqui utilizando a marca de maneira indevida, e não entendeu ainda a profundidade do problema. Então, além de ser crime, ainda tem um último, está dentro da esfera processual também, que é um dano moral mínimo ali, definido pelo STJ, no valor de R$30 mil. Então, eu estou utilizando a marca que pertence a um terceiro, eu estou praticando um dano moral contra a marca dele de, no mínimo, R$30 mil, já definido por uma jurisprudência pacificada nesse momento. Então, assim, começou que a gente já perdeu R$30 mil, estamos cometendo crime, fora todo o resto que a gente vai perder de investimento em marketing que a gente fez, de placa que a gente botou, aquela placa bonita de ACM de R$50 mil que tu vai ter que mudar. Né? O bonezinho da empresa que tu distribuiu para todos os clientes aí, Brasil afora, que vai ter que retirar isso de órbita, vai ter que fazer aí um novo.
padrão, enfim, redistribuir isso para fortalecer tua marca, né? Então é muito mais profundo do que muita gente imagina por aí. Que eu considero o maior prejuízo, né? É toda essa parte que você falou aí. É você ter que mudar site, é você ter que mudar camisa, é você ter que reconfigurar isso na cabeça do teu cliente, que não foi uma falência. E você trouxe um dado muito importante, né? A maior parte das empresas que perdem a marca, elas chegam à falência. Elas chegam a fechar as portas. Por quê? Porque realmente perde a credibilidade, às vezes, de anos que foram construídos. Sim. De uma marca. É diferente de você fazer todo um projeto. Às vezes você quer fazer, como a gente comentou aqui, um brand. Eu tenho lá a minha marca que já está registrada, quero dar uma atualizada nela, como se diz, é necessário, tudo tem que estar se atualizando. Sim. Mas eu faço isso programado, eu faço isso projetado, eu não vou ter gastos de multa, nada de justiça, eu não vou gastar, porque fora tudo isso que ele comentou aqui que você pode gastar, imagina toda a dor que você pode ter de estar recomeçando o seu negócio. Porque pode dizer isso, né? Se você tem que mudar a marca de uma hora para outra, você está recomeçando o seu negócio. 100%. Você pega aí o cara com 10 anos, com 12, com 20, tem que começar o negócio de novo. 100%. Um dia desse eu fiz um teste, né? Eu modifiquei o nome do Instagram do escritório. A gente tava aqui antes de começar a gravar falando sobre um rebranding que eu quero fazer, né? Por outro aspecto, não é que eu não tenho uma marca registrada, tá registrada assim. Que a marca tá registrada. Então assim, tô pensando em fazer um rebranding por questões estratégicas e eu mudei o nome do Instagram e dei um Google, né? Manuel Roma Advocacia. Meu Instagram já não apareceu. Então, qual que é o principal de todos, assim, que eu nem pontuei, mas que é o cerne, inclusive, da falência? É que às vezes o teu cliente ele não vai te encontrar mais, pô. Ele te procura, mas ele não te acha mais porque o nome é outro agora. Então tem muita empresa que faz assim, né? Trocou o nome, aí bota uma placa e embaixo bota assim um aviso. Trocamos de marca. Tem gente que faz um rebranding, mas é um rebranding tão mal feito que precisa fazer esse tipo de coisa, né? Então, que as pessoas não identificam quem é aquela empresa, não sabe. Perdeu a identidade. Perdeu completamente, o cliente não identifica mais quem é. Foi importante você falar a questão do danos morais, que aí a gente entra na parte do seguro, né? De como o seguro conecta com essa questão do danos morais, e aí eu jogo a bola para Rodrigo para explicar aí um pouco. Dentro disso aí a gente tem a policy hoje, dependendo, a gente fala de marca em todos os aspectos, pode ser a marca da empresa, pode ser a marca de um produto, né? Eu posso ter um produto específico que eu vou botar em circulação no país. Então a gente tem um seguro RC Produtos, que a gente chama normalmente, que é Responsabilidade Civil Produtos, que uma indústria pode contratar, que um fabricante de qualquer material, qualquer objeto pode contratar esse seguro de RC Produtos, que dentro do RC Produtos vai estar exatamente uma cobertura que a gente chama de acessório, ela vai estar lá alencada, né, que vai ser exatamente a cobertura de direito intelectual em toda a sua esfera, onde a empresa às vezes pode estar ferindo esse caso e nem sabe. Aí é pela falta às vezes de conhecimento, ser uma indústria de pequeno ou médio porte, que aí ela não tem o conhecimento que aquele produto já foi lançado no mercado com o nome X, com marca Y, e aí ela acha que pode simplesmente fazer e botar para vender. E aí, como o Manuel falou aqui, vem aí um processo contra ela para que ela tire aquilo de circulação, tudo. E aí é onde entra o seguro de RC Produtos, que a gente consegue dar um suporte a essa empresa para que ela não tenha um impacto tão grande. Eu costumo dizer que o seguro, como eu sempre digo, ele não vai te tirar todos os prejuízos, ele vai minimizar aquele prejuízo. Que é uma forma de você conseguir ter um pequeno controle. Mas, infelizmente, não existe... o pessoal costuma chamar muito no mercado de seguros de all risk, todos os riscos. Infelizmente, nenhum seguro vai conseguir cobrir 100% dos riscos. Risco faz parte do negócio. Sim. É o que eu sempre digo. Sim. Então, seja qual for ele, seja do cara que está ali na rua ali vendendo a pipoquinha dele, ou seja o grande empresário que está ali faturando milhões, mas faz parte do negócio ter risco. E aí o RC Produtos consegue dar esse suporte, caso você tenha que ter uma demanda judicial, que aí vai ter que contratar advogado, fazer sua defesa, os custos de defesa, os custos de retirada daquele produto do mercado, que é um pouco do que a gente falou aqui,
o seguro consegue amparar isso. Eita, eu vou gastar aqui, distribuir meu produto no Brasil todo. Fazer o recall, né? E agora eu tenho que fazer um recall trazendo tudo de volta para casa, porque a marca dele deixou de poder ser circulada, né? Tem que tirar de circulação por conta de alguma determinação judicial, possivelmente. E aí, nesse momento, a gente consegue acionar a seguradora. Isso estou falando na parte de produtos. E também a gente tem a mesma cobertura dentro da parte do IENO, que é o prestação de serviços do seguro de RC profissional, que aí são para pessoas que venham a prestar algum tipo de serviço. Contadores, advogados, corretores, pessoal de engenharia, pessoal da área médica, médicos, dentistas. O RC profissional ele é extremamente amplo para a parte do profissional liberal num todo, né? E aí tem a mesma situação. Eu dentro lá vou ter a cobertura de erros e omissões, que é a cobertura básica que a gente chama, mas dentre as coberturas aí cada seguradora tem o seu produto, a gente não vai entrar aqui em produto, mas cada uma tem lá a cobertura que vai dar esse suporte igual ao que eu falei do RC Produtos, que se houver uma demanda judicial que venha a ter um desgaste aí, você consiga acionar o seguro para te ajudar nos custos de defesa, para ir discutir aquilo ali de fato, se você estava ou não infringindo aquela lei, se você estava usando uma marca indevida ou não, porque aí vai para uma discussão de um mérito que não cabe a gente, mas vai ser levado à frente e tudo isso tem um custo. Sim. Manuel sabe disso melhor do que a gente aqui. Tudo isso tem um custo e às vezes um custo elevado, que muitas empresas não estão, vamos dizer assim, preparadas para ter esse custo, né? Veio a pandemia aí, quantas empresas faliram por não ter caixa, né? E aí a questão do seguro é a mesma coisa. Rodrigo, eu digo que seguro é igual advogado. É melhor tu ter e não precisar do que precisar e não ter. Exatamente. E aí, essa é a grande virada de chave que o empresário precisa ter, né? A visão no cotidiano, porque o seguro ele vem realmente para evitar um prejuízo maior, como você bem pontuou. E quando a gente fala de uma esfera judicial, uma esfera de responsabilidade civil, que a gente está falando aqui sobre marca especificamente, mas a responsabilidade civil ela vai para muito além da marca. É exemplo, né? Lá no escritório a gente tem um seguro de responsabilidade civil, que aí vai se aplicar a muitos outros empresários, que é na seguinte situação. Se o meu escritório perder um prazo, que a gente se esforça para que isso não aconteça, mas se o meu escritório perder um prazo, a gente tem um seguro de responsabilidade civil que vai cobrir o prejuízo do cliente. Porque se eu não tivesse seguro, eu, enquanto profissional, tenho uma responsabilidade civil e eu posso responder judicialmente por causa desse dano, né? Isso serve para qualquer profissional, não só de serviço, como também de produto, né? A gente precisa ter essa percepção de que seguro é de fato um investimento para fins de evitar um prejuízo maior, não é não, Rodrigo? Não, com certeza, sem sombra de dúvida. Manuel falou tudo. Muito bem pontuado. E aí a gente, voltando até para os princípios básicos até do conceito de marca tal, o pessoal tem muita dúvida do que é a diferença de marca e patente, por exemplo. É muito falado isso, né? É a mesma coisa, eu vou registrar minha patente, o pessoal confunde muito. Eu queria que você trouxesse essa principal diferença, que é bem didático, né? Eu acredito que vai ser tranquilo, mas o pessoal tem essa dúvida. Muito bom, Elvis, muito bom. É até engraçado que às vezes o pessoal me procura e faz: Manuel, eu preciso fazer a patente da minha marca. Calma. Não tem como fazer patente da marca, né? São coisas diferentes. E aí, qual que é a diferença principal aqui, né? De maneira muito didática, como o Elvis pediu. Marca é o símbolo de qualquer produto ou serviço ofertado no mercado, ponto, certo? É como a gente diferencia um produto ou serviço, acabou-se, né? E falo símbolo porque pode ser nominal, a gente possivelmente deve ter mais perguntas para a gente aprofundar nisso depois, mas ela pode ser nominativa, né? Pode ser escrita, pode ser mista, que é a junção do nome com uma imagem, enfim, um símbolo, certo? E a patente é outro aspecto. É quando eu crio um produto diferente, né? Ou crio uma metodologia também de um serviço, pode ser também, certo? Onde eu vou lá e faço uma patente para uma proteção, para que só a minha empresa possa utilizar ou que eu tenha o direito ali de licenciar isso para quem eu quiser. Boa. Então é onde eu peguei aqui uma TV e criei uma inovação dentro da TV que ninguém mais produziu, pronto. Só produz TV assim quem tiver uma autorização minha. Isso é uma patente, né?
Então, essa é a Boa. principal diferença. Marca é como a gente identifica produto ou serviço, patente é onde eu protejo uma inovação dentro de um incremento, pode ser incremental, pode ser algo realmente novo, enfim, Muito dentro bom. de um produto ali que a gente fabrica no mercado, pode ser também, como eu disse, uma metodologia, também pode ser passível ali de fins de patente, mas essa é a principal diferença. E é até bom o pessoal saber, porque às vezes você cria método, né? E às vezes você é copiado. E às vezes você teve a ideia, né? Mas Então, não fez o registro. mas não fez o registro, não procurou o Manuel. Ele não fez a patente. Não fez a patente, exatamente. Então, é muito aplicado também em processos, né? Sim. Metodologias, processos, como você bem falou. É bem Bacana. comum essa parte de patente na indústria farmacêutica, né? Sim, 100%. Porque aí a gente pega toda a parte de fármacos, né? E aí quando o genérico, o que é o genérico? É nada mais, nada menos do que o produto que foi patenteado, que aí o pessoal disse, toma aqui uma licença para tu fabricar igual, ou, enfim, porque a fórmula que tá ali é exatamente a mesma, né? A fórmula química é igual à fórmula química do remédio que está sendo copiado, digamos assim, né? Que o genérico tá ali copiando. Então isso é muito utilizado na indústria farmacêutica, não só na indústria farmacêutica, mas a gente vê muito forte também, o Rodrigo falou aqui em fábrica, né? Então na parte fabril a gente vê muita patente, né, de produtos, de máquina, sobretudo. A gente vê também na parte aí de indústria, a gente vê muita marca, né? A gente olha a Vitarella, por exemplo, a gente pensa que é só Vitarella, mas não, Vitarella tem mais de 20 marcas registradas, né? Tem Vitarella, tem Treloso, enfim. São muitas realmente, é um universo de marcas, sendo Vitarella uma marca guarda-chuva. Então a gente pega realmente um escopo aí do que a gente pode fazer muita coisa para fins de proteção dessa empresa, porque é através dessas proteções que essa empresa vai ganhar dinheiro, inclusive. Legal. E aproveitando aí que ele falou essa questão de licença, de pedir, como é que funcionaria de fato hoje para a gente solicitar? Eu quero solicitar a Klaus usar a marca que ele usa. Boa. Isso eu faço de uma forma Uma comunicação extrajudicial. extrajudicial. Como é que seria isso de fato para a gente poder dizer, eu de fato não consegui registrar, eu não vou registrar a minha marca, não vou ter, mas eu vou conseguir usar aquela marca. Como é que funcionaria isso no dia a dia para o empresário? Excelente pergunta, Rodrigo. Excelente pergunta. Recentemente um cliente me procurou dizendo o seguinte, Manuel, eu quero fazer o registro dessa marca aqui. A gente fez uma análise da viabilidade daquele registro, não era viável, comuniquei a ele, já tem uma marca registrada. Aí ele disse, bicho, eu quero essa e ponto final. Aquele empresário decidido, o cara sabia o que queria. Moral da história, o que é que a gente fez? Pega o telefone, procura a empresa na internet, qual que é o telefone da empresa? Entre em contato com a empresa. Então liga para a empresa, tenta contato com o sócio, a situação é essa, a gente quer direito de uso, né, que é o que a gente chama de licenciamento de marca, uma possibilidade de utilizar sem que esse dono perca a marca dele, né? A marca continua sendo dele, ele só está me autorizando a utilizar aquela marca. E aí nesse caso em específico a gente queria um licenciamento, mas no final a gente acabou adquirindo a marca, a empresa tinha fechado já e aí vendeu por um valor bem baixo assim. Entendi. Então, isso Bacana. pode acontecer também. Interessante. Muito bom, muito bom. É uma possibilidade, né, para aquelas pessoas que fazem a pesquisa de viabilidade contigo poder tentar, é uma tentativa, né, porque muitos pensam que a lei acabou, né, você disse, olha, feito você falou, não é interessante, mas ele meio que bateu o pé, né. Exatamente, mas aí é aquele negócio, eu disse a ele, não é interessante o registro, mas é onde a gente vai para as outras possibilidades, né? Mas você que realmente quer, porque aí a gente pode viabilizar insistir, outras coisas, né? porque Entendi. assim, uma cessão de marca, que é a compra, ela via de regra é cara, certo? Via de regra é cara e eu conheço o empresário, como advogado dele há muitos anos, entendo também que ele não tinha o capital necessário para o que normalmente acontece numa compra como essa, né? Dá 20, 30 mil reais em uma marca pequena, vale isso. Aí a gente pega uma marca de milhares de reais, tem também, né? Então, marca é um negócio muito subjetivo. É muito difícil a gente chegar a um valor de marca, tem que contratar uma consultoria para avaliar, enfim. E aí eu disse a ele, cara, se você quiser, a gente pode entrar em contato com a empresa e viabilizar essa compra. E aí, quando eu entrei em contato com a empresa, a empresária disse assim, Manuel, eu vendo por 10 mil.
Aí eu, não, se ela tá vendendo por 10, ela vende por 1.000. Aí entra a negociação. Aí eu disse, muito obrigado, mas meu cliente não tem mais interesse não. Tá muito caro, a gente vai fazer um registro de uma outra marca aqui que eu vi que era viável. Ela fez, por quanto vocês querem comprar? Eu disse, por 1.000. Tu quer vender? Ela, quero. Então a gente vai comprar. É muito da dinâmica, da oportunidade da situação também, né? Sim. Mas, via de regra, não é barato comprar uma marca, não. Até porque para ela lá já tinha fechado a empresa. Fechar da empresa Não ia utilizar mais a marca. Se ela não tinha sentido para ela utilizar a marca, pelo menos ela foi ali e tirou uma graninha para poder pagar alguma despesa que ficou da empresa fechada. É óbvio que eu diga, para fechar a empresa não é fácil no Brasil, né? Então, eu acho que é bem interessante essa situação da compra da marca, que às vezes a gente não pensa. A gente entrou aqui num assunto de registro e tal e surgiu essa possibilidade. Exato. Por isso que eu comentei. Pode ser uma possibilidade. Claro que a gente não vai dar essa como opção principal, né? Mas aí ele insistiu e, como ele falou, o custo geralmente é caro, né? Para se vender uma marca, para passar esse bastão, vamos dizer assim. Mas foi viável nesse caso específico. Mas isso aí eu acredito que seja uma exceção, né, Manuel? É uma exceção, assim, do ponto de vista assim, de chance disso acontecer. Eu até comentei com ele, né? Cara, do ponto de vista disso acontecer, dar certo, é 1 em 1 milhão. Por quê? Se o empresário estiver operando, ele pode estar muito mal. Mas ele não vai, nesse momento que ele está mal, se desfazer do principal ativo da empresa. Porque através desse ativo, ruim ou bem, né, ali no mercado que ele esteja, é através desse ativo que ele está no mercado. Exato. Porque quando ele vende isso, tira essa marca, pronto, acabou-se a empresa dele, morreu. Ele vai recomeçar do zero. E detalhe, não é do zero, né? Aqui nesse caso da pessoa que está falindo, é do menos alguns milhares de reais, né? Enfim, ou milhões, né? A depender do importe da empresa. Sim. E agora falando de din-din, né? Qual é o custo de fazer todo esse processo? Boa. Taxa, tem o serviço de um profissional, de uma empresa, né, especializada também. Boa. Para quem está assistindo a gente agora e quer registrar e quer dar esse passo, quais são as possíveis taxas, né, para a gente entender quanto é que vai desembolsar ali na prática? Eu costumo dizer que custa um cafezinho, cara. Mas qual que é pago, né? Mas qual que é a grande jogada? Por que é um cafezinho, né? Um cafezinho ali por mês. Porque esse registro ele vai ter um prazo de validade de 10 anos. Então tu vai ter essa marca ao teu lado, é sua, por 10 anos e você pode renovar isso quantas vezes você quiser, né? O INPI ele limita a 10 anos para fins de que a marca ela precisa estar em operação. Se ela não estiver em operação, dificilmente o empresário ele vai fazer essa renovação dessa marca, porque para ele perdeu o sentido, né? Então ele limita ali a 10 anos. E aí qual que é o custo efetivo disso, né? O INPI recentemente ele teve uma modificação nos valores, certo? Então estava bem defasado, antes era um pouco mais barato a título de taxas pagas ao INPI, né? Que é ali o imposto que a gente paga ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial para a gente poder mover o processo de registro efetivamente. Mas, enfim, quanto é que fica em média para o INPI? Nesse momento ele está em torno de R$1.000 para empresas do Simples Nacional. Manuel, eu pago isso de uma vez? Não, né? E nem é esse valor todo, tá? Não é uma obrigatoriedade de ser tudo isso. Porque, por exemplo, dentro desses 1.000, tem uma taxa de R$350 que a gente só paga se precisar recorrer da decisão do INPI. Então é um valor que, na verdade, ele é menor, um pouquinho ali menor, ele varia em R$1.000, né? É o máximo ali, mas ele não é pago de uma vez, ele é pago ao longo hoje de 15 meses, né? Então é de fato um custo que ele é baixo no decorrer do processo. Para começar a gente paga R$440, certo? É a primeira taxa. Depois dessa, se alguém se opuser ao nosso pedido de registro, né? O que é a oposição? É uma contestação, é eu dizer, eu não quero que Manuel registre o Manuel Roma Advocacia, porque eu sou Manuel Roma e tenho escritório de advocacia em X estado do país, tá? Poderia ter acontecido dentro do meu processo de registro. Inclusive, eu tenho um primo, né, que é Manuel Roma, advogado, enfim, e atua no Rio de Janeiro. Eu registrei logo minha marca, eu disse, rapaz, vai que ele fica com raiva de mim. E aí eu registrei, ele usa até hoje. Confusão familiar. Família normalmente é confusão. Não, ele usa até hoje, eu não tenho problema nenhum com isso, não. Sou bem tranquilo com isso, até porque se você botar no Google aí Manuel Roma, quem aparece sou eu. Ele aparece lá depois de mim, no final, enfim. Então não tenho nenhum problema realmente com a atuação da advocacia dele.
Mas eu tinha o receio de que se ele, enfim, se orientasse de que eu estou crescendo com o nome, enfim, ele viesse impedir que eu utilizasse a marca, né? Enfim, de alguma forma. Então eu corri, fiz o meu registro, mas nunca... Fiz o dever de casa, né, Manuel? Casa de ferreiro, espeto tem que ser... Verdade. Então, enfim, ele ficou lá utilizando a marca dele. Mas, enfim, se ele manifestasse dentro do meu processo pedindo para que eu não tivesse o registro concedido, é R$90 para eu poder me defender disso e argumentar que a gente precisa do registro por XYZ fatores, que a gente tem esse direito. Passado esse momento, o INPI vai dar a decisão dele, certo? Pode ou não pode registrar essa marca, basicamente. Se ele não deixa registrar, né, que é o indeferimento, aí a gente vai ter que apresentar recurso, que é onde vem mais R$350. Então, assim, no frigir dos ovos eu coloco aí como uma média R$1.000, mas isso pode nem acontecer. Pode ser que ninguém se manifeste contra o meu pedido de registro. Pode ser que eu não precise recorrer. Então, na prática mesmo, para começar, R$440, esse valor ele já está incluso o julgamento do processo e o início do vigor desse processo de registro na prática, né? Bacana. Então, esse é o custo do INPI. Como é que funciona a título de honorários? A gente tem uma forma de honorários lá no escritório que eu considero particularmente muito acessível para qualquer empresário, né, que pensa no longo prazo. Não é qualquer um, na verdade, vou até retificar, aquele que pensa no longo prazo realmente, que pensa numa marca, construir um negócio por longo prazo para crescer, estabelecer o negócio. É R$2.000 de entrada, né, isso pode ser parcelado também, né, no boleto, enfim, fica um pouquinho mais caro, mas acaba cabendo no bolso ali do empresário, né? E ao final, caso esse processo dê certo, caso tenha um êxito, é mais R$1.000, certo? Então, que também pode ser parcelado ao final, enfim. Então, Bacana. eu considero realmente um valor de cafezinho quando a gente pega que esse processo ele dura 10 anos, né? E a gente está falando aqui de R$4.000 para um processo Sim. que vai durar 10 anos e tu vai poder renovar ele quantas vezes tu quiser. E pra falar até uma coisa, mano, tu falou aí começo e fim. E qual o prazo normalmente que demora para isso de fato chegar? Da entrada Perfeito. do processo até o fim. Isso Perfeito. tava com essa pergunta também. boa. Basicamente, pessoal, em média, tá entre 14 e 16 meses. Agora, só que o INPI, dentro dessa reforma que ele está fazendo, ele pretende implementar um sistema muito mais rápido. É tanto que antigamente a gente tinha uma taxa para começar, mas no final, quando o processo entrava em vigor, eu tinha que pagar outra taxa. E muita gente perdia esse prazo. E aí o que foi que o INPI disse? Para a gente encurtar o processo, vamos colocar uma taxa só no começo, que ela já paga a última. Unificou a coisa. Unificou a taxa. E aí qual que é a intenção dele? Que agora os processos eles durem para uma primeira decisão 3 meses, cara. A partir de fevereiro do ano que vem, aí tá tendo um bocado de implementação de sistema, mudança do sistema, mudança das taxas, enfim, já teve uma legislação que já entrou em vigor, né, mudando tudo isso. Cara, que legal. E o INPI está correndo atrás de fazer essas melhorias de sistema para que o processo ele seja encurtado. Inclusive, dentro dessas melhorias de sistema, eles estão implementando na parte de busca uma IA que vai ajudar realmente numa busca que faça mais sentido para fins de avaliação se é viável ou não. Por quê? Ele quer minimizar a quantidade de processo que dá errado. Que hoje é grande a taxa, né? Hoje a gente tem uma taxa de 70% de indeferimento no INPI, num globo ali de quem entra sozinho. E lá do escritório é a taxa inversa. A gente tem 78,9% de aprovação dos nossos pedidos de registro, né? A importância de você estar Que legal, que legal. E assim, termina facilitando o processo do próprio INPI, né? 100%. Para aprovação, porque o volume de pedidos antes, acredito, seja muito grande, né? Então, querendo ou não, o próprio trabalho lá do órgão vai meio que facilitar com essa tecnologia. Perfeito, Elvis. Tu trouxe um ponto muito relevante agora, que foi quantidade de pedidos, né? E aí muita gente acha, vou entrar nesse assunto, porque muita gente acha que nunca vai acontecer com ele. Não, minha marca ninguém nunca vai imitar, não. Aí a gente pega alguns estudos para chegar nesse ponto, né? De que vão encontrar alguém vai pensar na mesma marca que você. O primeiro deles não é da área do direito, né? É da área de psicologia. No momento que você teve uma ideia, entre sócios e negócios, pelo menos 7 pessoas ao redor do globo pensaram em fazer um podcast igual ao de vocês. A mesma ideia foi
concebida por mais 6 pessoas além de vocês. Vamos registrar. Tem que fazer. Olha. Condição exclusiva Vamos para o conversar nosso sobre podcast. isso. Vamos conversar sobre isso. Vamos embora. Condição exclusiva. Já tem 6 pessoas atrás da marca da gente, bicho. E a gente nem sabia. Começou. Cara, a gente vai falar da pauta e a gente não tem registrado, não é possível, né? Vamos Mas fazer isso. pula, vamos pra E depois. aí, o segundo ponto, né? E aí é um dado, não é um estudo, enfim, fictício, nem nada do gênero. Não é um negócio mais palpável ainda do que um estudo que tenta acertar a quantidade de pessoas que pensaram a mesma coisa, né? Que é um dado do INPI. Antes da pandemia, a gente tinha cerca de 120 mil processos por ano, novos processos de registro de Muita marca coisa, por ano. Mas agora a gente tem 380 mil por ano. Só isso, né? Por ano. E aí, qual que é a grande questão dentro desse globo? Bicho, de 380 mil, tu tem certeza, por ano, tu tem certeza que ninguém vai pensar no mesmo nome que o teu. Eu acho que Cara, é muito pedido. o principal ponto não é pensar no mesmo nome, é porque muitas vezes as pessoas têm a marca, né? Tem a empresa, mas às vezes ele mesmo não acredita no negócio dele. E tipo, isso aí nunca vai, né? Nunca vai decolar. Deixa eu ver se vai dar certo, Deixa eu né? ver se vai dar É certo. meio que isso. Aí vai dar certo. Aí dá certo, e muito. É. Aí quando tu vai correr atrás, já tá registrado. É isso. Aí, e agora? Que agora o negócio deu certo, eu vou ter que Cara, que voltar. bom, cara. Aqueles 4, eu confesso que eu não tinha ideia de quanto se custava, Uhum. né, de quanto era o valor aí pra fazer o registro de marca. Pensei que era muito maior, né? Uhum. Mas, cara, é muito acessível. Como você falou, 4 mil reais, divide aí em 10 anos. É o cafezinho, dá menos do que o cafezinho, porque o café tá caro. Agora né? imagina a dor de cabeça que é você criar algo, esse negócio se estrutura, né? E a ponto de você, pô, isso aqui agora zerei na vida, né? Venci na vida. E aí vem um processo pra tu ter que refazer a tua marca, porque um cara que muitas vezes pode ser até menor que você, né? Bem menor que você, Mas Essa é a tá mais questão. organizado. Mais pensou no longo prazo. mas mais pensou no organizado. longo prazo, ele acreditou nele, porque é uma questão de confiança também. Você lança um negócio, você pô, 4 mil reais para uma pessoa que tá abrindo uma empresa, geralmente aí tá investindo 100, 200 mil, é nada dentro do processo. Exato. 4 mil, né? Exato. Agora, pegando esse gancho aí do tempo, a gente tá falando 14 a 16 meses, com probabilidade de ano que vem cair para 3, né? Mas assim, trabalhando no hoje. Uhum. Se eu dei entrada entre sócios e negócios, um Boa. exemplo, e o processo tá rolando. Aí daqui a um dos 6, que também pensou, daqui a 3 meses também dá entrada. Aí vai ser visto a data de quem fez a solicitação primeiro ou... Muito bom. Tem uma prioridade, né? Eu Rapaz, acredito. Klaus merece um aumento aqui, viu? Boa, gostei. Boa. É o seguinte, Klaus. A partir do momento que eu dou entrada no meu pedido de registro, eu ganho o que eu chamo de... O que a gente chama, né, dentro da lei de proteção industrial, é o direito de prioridade, certo? Então, eu ganhei uma prioridade em razão do momento que eu entrei contra quem entrar depois de mim. Mas existe uma exceção que vai ser analisada pelo decisor do INPI, que é o seguinte, ó. Quem está utilizando essa marca há 6 meses ou mais, caso essa outra pessoa entre com pedido de oposição, enfim, isso vai ser analisado, certo? Quem é que usa essa marca há 6 meses ou mais? Aí o rapaz que está se opondo vai dizer, ó, eu estou usando há 6 meses ou mais essa marca. Aí tu diz, eu também. Quem é que fica nessa situação onde ambos estão há 6 meses ou mais? É quem entrou primeiro, certo? Agora, se tu entrou, aí vamos supor, tu entrou, tua marca tem 1 mês de uso e outra pessoa já tinha 6 meses ou mais, ele é que fica, porque ele tem a prioridade de tempo de marca no mercado, entende? Entendi. Ficou claro para vocês ou Sim. foi Sim. confuso? Porque ele vai ser consultado, né? E isso é consultado. Na verdade, ele tem que trazer provas de que ele está com 6 meses ou mais tempo de uso. Aí você me pergunta, Manuel, mas vamos supor aqui que eu entrei, ele entrou depois de mim, eu tinha 6 meses, ali vamos supor que eu tinha 1 ano, né? E esse cara que entrou depois de mim, esse empresário que entrou depois de mim, ele tinha 20 anos de mercado utilizando o nome entre sócios e negócios. Quem é que fica com a marca? É quem está há mais tempo? Não. O que o INPI avalia é quem tem 6 meses ou mais tempo. Ponto. Esse é o critério. Né? Tem 20 anos.
problema é seu. Quem Não entrou deu primeiro entrada, vai ficar. Entendi. Entendi. Perfeito. Então esse é o Excelente. grande decisor ali. Então tem uma brecha para isso. Outra coisa. O processo de registro acabou. Mas eu vi lá que meu concorrente fez o registro. Tá com o registro em vigor. Ele tem 6 meses após o registro ter entrado em vigor para ele pedir nulidade, alegando que ele tinha essa marca há mais tempo. Certo? Então, mas para que ele possa pedir isso, a marca dele precisava pelo menos estar em curso no processo de registro. Né? Enfim, então tem algumas discussões, algumas brechas ali sobre esse direito de prioridade, mas via de regra, a regra que prevalece é quem entra primeiro fica com a marca. Perfeito. Bacana. Então tem que correr, viu? Correr. Deixa eu seguir aqui as perguntas que o pessoal mandou. Prazo de validade do registro da marca. Acho que você já comentou aqui, não foi? 10 anos. Geralmente 10 anos. Aí depois dos 10 anos, como Você é que pode fica? renovar quantas vezes você quiser. O pedido de registro ele é renovável, né? Então a ideia do INPI de limitar o tempo de validade desse processo a 10 anos é da seguinte aspecto: a marca ela tem como é que eu posso falar? Ela tem um objetivo social, certo? Digamos assim, que é basicamente de colocar um produto ou serviço no mercado para o consumidor, e número 2, né? Aí, veja, esse consumidor ele não pode ser consumido, né? Na verdade, ainda dentro do primeiro aspecto aqui. Então, o aspecto é dar clareza ao consumidor, porque imagine vocês que a gente tivesse 3 Coca-Colas atuando em Pernambuco com a mesma embalagem, só que uma vende o xarope de coca, que é o remédio lá que a Coca-Cola começou a atuar no mercado vendendo, a outra vende a Coca-Cola que a gente conhece e a outra vende Pepsi embalada em Coca-Cola. Então, veja, Coca-Cola não conseguiria ser Coca-Cola, né? Não teria como uma empresa ter a relevância que a gente consegue ter com a proteção de nome, porque o consumidor não saberia se de fato era aquele produto ou não, né? Então, invariavelmente, ali ele deixaria de comprar na dúvida, tá? Da qualidade do produto. Então, esse é o primeiro ponto. E ele seria lesado também em muitas situações por comprar um produto que ele pensava que era um, mas no final do dia era outro, né? Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto que o INPI visa proteger é o empresário. Porque se o meu concorrente chega lá e faz o Manuel Roma Advocacia igual ao meu, com a minha logomarca, etc., cara, qual que é o prejuízo que eu vou ter? Minha clientela vai começar a ir para esse meu concorrente. Então isso para mim é ruim, né? Imagina que tem uma McDonald's que faz uma loja igual a dele, porque com dinheiro a gente sabe que estrutura a gente levanta. Sim. Né? E aí você falou uma coisa que você falou dele levar o seu cliente. Eu tenho uma coisa muito pior ao meu ponto de vista. Acho que é o que eu imaginei. Mas Ele denegrir a sua imagem ao mercado. Exato. Tá com a imagem igual a sua e começa a fazer coisa errada. Exato. E aí o que é que vai acontecer? Todo mundo vai dizer, oxe, esse aqui, cara, esquece. E aí vai estar vinculando uma pessoa que denegriu aquela imagem no mercado. 100%. E aí você perde toda a credibilidade que você conseguiu construir nesse tempo, tudo isso. Que é muito pior do que perder um cliente. Muito pior do que perder um cliente. O teu próprio concorrente pode fazer um negócio desse para te prejudicar, né? Exato. Ele pode ver, pô, esse cara aqui ele tem um share de mercado de 15%, eu tô com 13%. Eu não vou gastar um dinheirinho aqui para diminuir o share desse cara. Isso é plenamente possível. Agora, falando aí do que Cláudio falou, dessa questão do prazo, uma curiosidade que ficou para mim, Manuel. Findado esses 10 anos, você falou, é só a empresa ir lá, revalida, tal, eu não preciso fazer todo o processo, massa. Mas como é feita essa comunicação, de fato? Da renovação? Da renovação. Vai ser feito através de vocês lá, que vão estar dando aquela consultoria inicial a gente, para fazer aquela marca. Eu vou receber um e-mail do INPI. Perfeito. Como é que chega? Porque assim, a gente sabe que hoje tudo muda, né? A gente tá falando, a gente não pode dizer, a gente que gostaria muito de saber o que estaria fazendo daqui a uma semana e a gente não sabe. Isso é fato. Mas imagina 10 anos. Tô falando de um tempo grande e às vezes a empresa, por ser pequenas e médias empresas, que a gente sabe que é 70% do que a gente tem no Brasil, me corrija se eu estiver errado. Sim. Hoje a gente no percentual até mais, viu? Percentual bem passa dos 90%. 90% pequenas e médias empresas, então às vezes o cara esquece. Tá lá no dia a dia, eu tô preocupado com as renovações dos contratos, Elvis está preocupado ali em transferir
e transmitir as declarações dos clientes, você está preocupado com os processos em geral, e quem vai chegar ali na porta batendo, ó, tua marca está vencendo. Como é que isso funciona? Perfeito. Vamos lá, existem duas possibilidades, tá? A primeira possibilidade é que vai ter uma movimentação do INPI abrindo um prazo para fins de renovação. Então, tu recebe isso no teu e-mail, certo? Mas, possivelmente, se você é um empresário que não olha e-mail, que é a realidade de muitos empresários Até hoje, troca o e-mail, né? troca e-mail, enfim. E tem muita gente que não olha efetivamente porque o negócio dele não necessita dessa troca constante. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? A gente fala muito de um globo ali de pessoas que estão sempre trocando e-mail, que é a nossa realidade aqui de prestador de serviço, mas quem está no comércio e tal, enfim, isso aí é a última ferramenta de comunicação utilizada normalmente. Isso. Né? E a segunda possibilidade de quem é nosso cliente é que você vai ser informado por nós, né? Então, quando a gente finaliza um processo de registro de marca, a gente cadastra um prazo dentro do nosso software para que em 9 anos e meio, aí a gente tem a atividade cadastrada lá para 2040 e lá vai pedra. Boa. Né? Que é, vendo ao longo prazo, lá a gente vai entrar em contato com você novamente, vai dizer, ó, precisa renovar aqui. Você pode fazer sozinho, porque o processo do registro de marca, ele não necessita de um advogado, tá? É diferente de um processo judicial que você precisa efetivamente. Mas qual que é o grande pulo do gato? Você vai ter muito mais tranquilidade em fazer o processo junto com o advogado. Porque eu tenho um cliente que tentou fazer sozinho, por exemplo, e ele gastou o triplo só pelas taxas do INPI, porque ele não sabia se cadastrar corretamente. O cara era do Simples Nacional, antes dessa reforma. Ele tinha um desconto de 60% em todas as taxas e ele pagou as taxas integrais porque se cadastrou errado. Né? Caramba. A importância de você ter uma assessoria, né? E perdeu o processo, né? Ainda tem perdeu. isso. Perdeu o processo, me contratou pra gente iniciar novamente, aí a gente conseguiu fazer o registro mais barato, né? Em termos de taxas do INPI. Uma marca Isso que eu tinha uma curiosidade. Depois do processo, ele perde, vamos dizer, ficou indeferido ali. Uhum. Como é que, se tem algo para apresentar, se defender, abrir algum processo de defesa, né? Mas, por exemplo, eu não concordo, né? Eu não concordo com esse indeferimento, algum recurso, não sei. Perfeito. É o recurso administrativo para fins, que é aquele no valor 350 que a gente comentou lá no começo do podcast, que é no sentido de, eu pago 350 para poder rever essa decisão. E em muitos casos, essas decisões elas são revertidas. Porque o primeiro grau ali, o primeiro decisor do INPI, ele é muito limitado, né? Ele é letra de lei. Não é eu acho, não, ou a jurisprudência fala X coisa, não. A lei tá falando isso, tá X aqui, tá igual a não sei o que, tá indeferido, ponto. Então ele não vai para uma análise mais profunda do caso. Então, em muitas situações, esse recurso, inclusive, ele é importante e reverte muitas decisões, porque quando a gente leva para um segundo grau, é um decisor que tem uma liberdade de pensamento maior para fins de analisar a jurisprudência, para fins de ver, poxa, essa marca, ela realmente, apesar de estar ali dentro da mesma área de atuação, né, que a gente chama de classe, as sub-áreas delas, elas não colidem um com o outro, certo? Perfeita palavra é essa. Não colidem uma com a outra, né? Então, dentro desse contexto, poxa, eu posso dar a possibilidade de que essa segunda marca aqui, ela também entre em vigor e isso não vai gerar nenhum problema para o consumidor, nem para os empresários envolvidos. Cara, que massa, bacana. Então, já fica a dica aí, procurar aqui, quem estiver assistindo aí, profissional especializado nisso, né? A gente sempre fala em relação a isso, né? Se você quer ter segurança, eu acho que em tudo que ele falou aqui é mais no sentido de segurança mesmo. Pô, você daqui a 9 anos e meio vai ter um contato de uma pessoa te alertando ali. Acho muito do que o Rodrigo questionou, né? Sim. Pô, porque a gente fica realmente, tipo, agora, eu vou esquecer, eu não vou ver e-mail. Então, tendo uma assessoria que chegue junto, diga, olha, a gente vai entrar aqui com a renovação, pô, isso é primordial. Eu não sei o que vai acontecer com você, mas no dia 30 de setembro de 2045, o meu escritório está entrando em contato para renovar sua marca. É isso. Boa. Nossa estagiária é Luma, viu? Verdade. Aí vai ser uma alegria. Que legal. Ela pode ser qualquer coisa, desde que seja advogada, né? Não. Ontem eu assisti um filme muito bom sobre isso e é um aspecto assim que eu inclusive preciso dar uma trabalhada interna, porque antes dela nascer eu dizia, rapaz,
se ela for advogada, ela vai me deixar muito feliz. Mas hoje, depois desse filme, sobretudo, eu já vinha modificando minha reflexão, meu ponto de vista sobre isso, né? Mas hoje se ela for feliz, eu vou ser muito feliz. Porque o que acontece? Tem um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme lá de 1980 e lá vai bom. trem. Enfim, o que é que acontece no filme, basicamente? Retrata uma escola norte-americana que aprova os alunos ali, seus 50 e poucos alunos, mais de 75% são aprovados nas Big Fives, né, norte-americanas, que são Harvard, Yale, enfim, essas faculdades super bem conceituadas. E dentro do contexto do filme, eles recebem um professor que já estudou na escola e diz: pessoal, eu entendo o inferno que vocês estão vivendo aqui, mas vocês têm uma opção. Vocês têm a opção de viver a vida efetivamente. E aí os alunos eles começam a dizer: não, meu pai quer que eu seja médico, mas eu não quero ser médico. E qual que é o ápice assim do filme? Acontece uma tragédia, um suicídio, né? Um dos alunos lá, ele acaba se suicidando porque o pai não aceita que ele não quer ser médico. Ponto. Né? Só esse simples fato. Então, cara, eu não quero ser médico, e o pai insiste até que um momento que ele não aguenta mais e ele se suicida. E aí, dentro desse contexto, Rodrigão e Klaus, enfim, bicho, eu tenho zero essa expectativa, assim, de que ela tem que ser advogada, né? Se Luminha quiser ser, papai vai ficar feliz demais. Mas dizer que, pô, ela tem essa obrigação, Deus me livre, bicho. Porque se acontecer um negócio desse, eu acho que eu não aguento, não, cara. Não consigo viver, não. Eu tava conversando com minha filha mais velha, né? Esse final de semana. Que a minha mais nova faz dança, né? E ela ama essa parte de dança. A gente levou ela numa nova escola de dança, pra ela fazer um teste lá, tudinho. Aí eu perguntei pra mais velha, né? Disse: tu não tem vontade não de dançar, não? Ela fez assim como Lara, não. Mas eu vou pensar nisso. Porque, querendo ou não, né? Ela se junta ali. Uma das coisas que a gente criou, né, as meninas, foi justamente nessa liberdade de você querer escolher. A gente dá o direcionamento, né, dá a orientação, e nada melhor do que os pais para fazer isso, fazer o papel de pai. Hoje em dia, eu sei que tava fugindo um pouco do contexto, entre aspas. Mas eu acho que esse é um contexto relevante. Sim, hoje com certeza. A minha base, né, eu acredito que a de vocês podem convergir também, mas nos pilares da minha vida: Deus, saúde, família e trabalho. Então o trabalho vem no último. Então, primeiro, honrar, né, a quem nos honrou desde o princípio da vida. E segundo, a minha família. Então, se tiver ruim na família, o resto para baixo pouco importa, né? Então, assim, a gente sempre deu essa liberdade para as meninas escolherem o que elas queriam fazer. A gente dá o direcionamento. Hoje em dia a gente vê muito essa questão da terceirização da paternidade, quer terceirizar para a escola, né? Quer terceirizar para o cuidador, para babá, e muitas vezes é obrigação sua. Com certeza. A gente se fala muito dessa nova geração, aí entrando um pouco no contexto de profissional, o quanto tá difícil você encontrar profissionais hoje que queiram de fato trabalhar. O pessoal já quer ser gerente, ganhar 10 mil e trabalhar de home office 2 vezes por semana. É bem isso. Né? Mais ou menos isso. É bem isso. Então, assim, mas a culpa disso é de quem? Dos pais, cara. De Criação, quem? A gente tá criando essa geração. Isso. Né? Então a gente precisa ter um certo cuidado com isso. E a orientação da questão profissional, o pessoal ele vai refletir no profissional. 100%. Isso é fato. Né? Isso é fato. Então, à medida em que você mostra para o seu filho que buscar a orientação da pessoa certa, futuramente, que ele precisar de um registro de marca, ele vai buscar quem? Um Profissional certo. Ele vai ter a consciência da importância de buscar um conselho, um direcionamento de um corretor que realmente tem credibilidade no mercado, de um advogado que tem credibilidade no mercado, de um contador que vai ter credibilidade no mercado. Então, como é que a gente está criando os filhos da gente? É para escutar bons conselhos ou para escutar o coleguinha? É isso. Né? Cara, total. Faz total sentido o que você falou. É um contexto familiar, né? Mas Sim. assim, trazendo para a realidade do hoje, a gente precisa também ter uma pegada muito social no negócio. Eu acho que a ideia desse podcast aqui, desde quando eu imaginava fazer e a gente hoje está acontecendo, era trazer informações relevantes para o mercado como um todo, conectar áreas que toda empresa ela vai precisar de um corretor, de um contador,
e de um advogado também. 100%. Né? Então, assim, a gente vai estar sempre trazendo aqui profissionais que tenham a conexão com isso, para que o mercado escute o que é a dor deles. Muitas vezes, eu garanto a você que mais de 90% das pessoas que ainda não têm o registro de marca, não tem porque acha que é muito caro. Que é uma coisa assim, tipo, surreal. Uhum. Né? Ou às vezes não resiste, tem até a grana, ninguém nunca abordou, ou não vê relevância nisso, que é justamente o que a gente falou aqui, deu vários exemplos aqui de, pô, tu cria algo e futuramente tu vai perder tudo que tu criou. A grande maioria tá nesse caso aí, que não entende o valor que tem o registro de marca, entendeu? Porque quando a gente pensa, eu penso que é muito caro, tudo bem, mas eu pelo menos eu, Manuel, para eu pensar que algo é muito caro, eu investigo pelo menos. Né? Então o abordar para pedir um orçamento é a mesma coisa de seguro de vida. Eu achava que era um absurdo de caro. Até descobri que uma apólice de seguro que minha esposa vai receber R$1 milhão se eu morrer, custa R$300 por mês. Já isso não é nada. Né? Se eu falecer, minha esposa vai estar bem com minha filha. Né? Exato. Então, acho que é muito disso. Eu acho que a maioria mora, Klaus, no aspecto de que não conhece, cara. Não conhece, na verdade, não entende a importância, não entende o risco de perder uma marca. Entendeu? E eu lembrei de uma coisa aqui, deixa eu entrar aqui, porque a minha empresa, por exemplo, ela tem 4 anos de fundação. Logo quando eu fundei a empresa, ela não tinha um nome .a, né? Eu tive que mudar porque eu senti na pele. A gente falando de marca, aí me lembrei que eu tô voltando aqui nas postagens no Instagram, quando eu mudei a logomarca da empresa. Por quê? Porque eu não consegui registrar. Né? A minha empresa tá até aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Antigamente a minha empresa, não sei se vocês vão conseguir ver, era Acesso Contábil. Aí, nesse dia que eu postei aqui, ó, acho que foi quando? 11 de setembro de 2021. Agora é .a Contabilidade. Foi quando a gente fez o processo. Acho que não vai dar nem para pegar ali, ó, tá claro. Mas depois eu tento deixar aí a imagem. A gente compartilha o link. A gente compartilha. Mas isso aqui, cara, na época tinha poucos clientes, né? Foi logo no ato da fundação. Acho que eu arrisco em dizer que tem 20, 15 clientes ali. Cara, quando eu mudei, foi 12 ligações na mesma hora para mim. Sabe? Elvis, o que foi que aconteceu? É com você que eu vou tratar o que foi, vendeu, tá... Calma, cara. Pra você ver a relevância da marca, né? Exatamente. Então, veja qual o impacto gerou quando eu anunciei. Né? E depois disso, obviamente, eu não tive esse estralo antes de fazer um contato. Aproveitar que tinha poucos clientes, vamos dizer assim. Fazer um contato individual, dizendo, olha, não é nada relacionado a mim, não é eu que estou deixando a empresa e está entrando uma nova sociedade. Não, é só realmente uma reformulação da marca. Mas aí de impacto, quando eu anunciei, cara, já foi aquele impacto, né, que pouco tempo ou não já estava gerando a credibilidade no mercado. Isso. E aí, imagina isso depois de anos, né? E imagina isso com 4 anos, né, com a base de clientes que a gente tem hoje. Imagina o impacto. A gente está tendo o Brasil. São 22 estados hoje que a gente está. Imagina o impacto geral que isso ia gerar negativamente. E o prejuízo que isso poderia gerar. Porque uma simples mudança dessa podia ter a saída de vários clientes. Só pelo fato de deduzir que não é mais a mesma coisa. Porque eu não sei se já aconteceu com vocês. Mas, às vezes, quando a gente é cliente de algo, a gente compra algo sempre de alguma coisa... buscou aí, não foi? Bacana. Pronto, era Acesso Contábil e eu não consegui registrar esse nome porque tem uma empresa lá em São Bernardo dos Campos que eu fiz contato com ela e o rapaz não deixou, não quis vender. Ele nem cogitou essa possibilidade. Mas assim, brincadeiras à parte, mas hoje conheço o dono lá, então assim, foi algo que teve um impacto negativo para mim naquele momento, mas aí surgiu a .a Contabilidade, que foi uma marca, inclusive tem o formato, o A, né, em homenagem às minhas filhas, né, Ana e Alice, são as iniciais dela.
Então Legal. é porque toda vez que eu olho para o A, eu lembro de Ana e lembro de Alice. Então é por elas que eu brigo todo santo dia, que eu busco. Coisa Então linda. é muito atrelado ao que você falou aqui também. Eu acho que a família, ela é a base. É Deus, família, e é isso que nos move. É isso que particularmente me move. E é por isso que eu olho todo santo dia e vejo essa marca registrada, graças a Deus. e saber que ela pode perpetuar aí por muitos e muitos anos, passando de geração em geração, levando as iniciais das minhas meninas. E É vou uma fazer alegria. um adendo aqui e ficou bem mais bonito. Eu ia pontuar isso também. O nome, inclusive, ficou muito legal. Gostei. A gente fez- Rebranding deu certo. Deu certo, né? Evoluiu. Muito Pois bom. é. Aí compartilhando isso aí com vocês. Muito bom. E- A gente sentindo na pele e compartilhar. É legal porque a gente imagina que, eu não conheço ninguém que passou por isso, é tudo mentira. A gente tem uma pessoa Cara, deu um estralo porque eu viveu senti isso na pele. Eu digo, pô, cara, eu vou trazer aqui quando aconteceu comigo. E realmente, como eu falei pra vocês, o impacto foi super negativo, mas depois a gente reconstruiu a marca e fortaleceu. Muito bom. Muito bom. E vamos seguir aqui, né, Vamos. com as demais perguntas. O pessoal aqui mandou o que fazer quando a marca é indeferida. Acho que já foi respondido aqui, né? Uhum. Tem como O abrir o recurso, recurso, tudo mais. Quanto tempo leva? Já foi respondido. É possível transferir 100%. a marca Muito para boa essa uma pergunta. outra... Muito boa essa pergunta. Dentro do INPI, a gente tem a possibilidade de fazer uma cessão de marca, né? Que é de fato a transmissão dessa marca para um outro proprietário. Ele pode ser, inclusive, essa transmissão ela pode ser para uma ou para mais de uma pessoa, tá? Então não é obrigatório que apenas uma pessoa seja dona de uma marca. Podem ser várias pessoas físicas, podem ser várias pessoas jurídicas, físicas e jurídicas, enfim. O que é que acontece dentro do INPI? Ele não determina o percentual que cada pessoa tem daquela marca. Então, o que é que o INPI ele diz basicamente? Eu preciso que tu anexe o contrato de cessão de marca quando for fazer o pedido, para que eu entenda, fique registrado aqui esse contrato. Então, a forma depois, para se for ter algum tipo de discussão judicial sobre a marca, vai estar aqui o contrato discriminando de maneira exata como foi feita a cessão e por que, se foi onerosa, se foi gratuita, porque pode ser gratuita. Eu posso, não quero mais. Foi, por exemplo, o que eu fiz com uma agência de marketing que eu tinha com meu irmão. A marca pertencia a mim e a ele, a gente tinha esse segundo negócio. E aí, quando ele foi casar, eu disse, tô te dando minha parte, agora é só tu, a empresa. Saí do CNPJ, dei a marca para ele, então lá dentro do INPI a gente registrou uma cessão gratuita de marca. Então passou a ser apenas dele, eu fui excluído ali do quadro de proprietários, né, digamos assim. Bacana. Então é 100% plausível e factível de acontecer isso daí. Legal. Então é possível, né? É possível possível. fazer essa transferência. Inclusive, aqui em Recife, a gente tem um mercado muito forte disso, de compra e venda de marca, no mercado de alimentos. Na parte de alimentação ali, de restaurante e tal, o dono cansa, porque é um mercado que é cansativo, a gente sabe disso, é domingo a domingo. Uhum. E aí a gente tem uma marca registrada, lá no escritório a gente faz muito isso para esse mercado fazer especificamente. Faz uma sessão, o cara tá repassando o ponto, aí já faz sessão da marca para os novos proprietários do ponto, enfim. Bacana. E a gente falou muito aqui, falaram um pouco de custo. Agora uma curiosidade que me veio. Bom. Você falou na questão de que eu tenho lá a marca que foi indeferida ou deferida. Você entra com um recurso administrativo, tá dentro do serviço lá que a gente já está contratando com o teu escritório. Mas e vamos supor que ali eu não consegui nada, mas eu quero de fato entrar judicialmente. Existe essa possibilidade? Como é isso? Qual o custo disso hoje? O que é que Excelente. teria? Excelente Além. pergunta, excelente pergunta. O Rodrigo tá merecendo um aumento também. Os meninos estão bons de pergunta, veja. É plenamente possível que a gente leve essa discussão para um grau de judiciário, porque o INPI ele pode errar. E ele não é o último decisor. O último decisor do nosso sistema jurídico brasileiro é o judiciário. Inclusive vai avaliar, em muitas situações, se uma lei está de acordo com a Constituição Federal ou não, né? Ele pode declarar uma nulidade de uma norma completa, né? Então, quando os órgãos administrativos erram, a gente leva essa discussão para uma esfera judicial, onde a gente pode rediscutir todo o mérito daquilo ali, pedindo, inclusive, que
quem vai julgar, na verdade, ali é o judiciário. Então, Certo. sai essa força do INPI como decisor e o INPI entra se defendendo dentro desse processo, Entendi. tá? Aí, quando você pergunta, Manuel, sobre custos, etc., dentro desse escopo, cara, aí eu já não tenho um modelo pré-formatado, porque vai depender de cada situação, da complexidade do caso, do quantas pessoas a gente vai brigar para ter esse registro de marca. Porque, por exemplo, Tem muitas dentro variáveis, né? Com quem vai Com brigar? quem vai brigar, porque, poxa, se a gente pega uma grande marca, aí não faz sentido a gente cobrar um valor baixo, enfim. Que vai pra ser uma fazer briga esse- dura, vai ser uma briga Exatamente. árdua, A gente né? vai precisar trabalhar muito no caso para conseguir reverter alguma coisa ali naquele caso. A gente tem, por exemplo, um cliente que é uma hamburgueria e o nome dele é Seu Rei Burger, né? Seu Rei Burger é a tradução de Burger King. Ponto. A gente conseguiu registrar esse nome, mas esse nome ele poderia ter se tornado um grande problema. Hoje, estou falando inclusive disso de maneira aberta, porque a marca já está lá registrada há mais de 2 anos, enfim, tá tudo certo lá Entendi. com eles. Mas, assim, poderia ter se tornado uma grande briga, né? Poxa, para brigar com o Burger King, a arma que vem do outro lado é uma arma forte. É, São sim, bons advogados também, enfim, o tempo de dedicação seria possivelmente meu, né? Então, a gente avalia tudo isso dentro do escritório, né? Entendi. Muito bom. Manuel, a gente gostaria de te agradecer aqui. Eu acho que foi conteúdo extremamente relevante para Muito todo bom. o mercado. Muito Muita coisa, aprendi muita coisa hoje aqui. Com certeza. Né? Todos nós. Agradecer, né, por ter trazido esse conteúdo muito rico. Inclusive, deixar aqui pro pessoal, né, quem quiser contratar, quem quiser fazer contato com você, acho que a gente deixa O arroba. deixa o arroba, deixa no link aqui na descrição desse vídeo. Para quem quiser fazer um contato, contratar, conhecer mais, né, os teus serviços, faz um cupom especial aí pro pessoal. É verdade, é verdade. Esse conteúdo aqui vai pro o pessoal já Brasil sabe o todo. valor, então, cara, já fica aí 10% de desconto. legal. Vamos Então embora vamos. pra gente fazer. Pra gente Boa. dar esse passo. Cara, gratidão. Manuel, obrigado, cara. Foi muito bom estar com você, trocar essa ideia hoje. Acho que tudo que a gente agrega de valor é extremamente importante para todo mundo. Acho para quem está nos assistindo, para cada um de nós, e cada um na sua área às vezes aprende um pouco mais. E acho que, como se diz, o que a gente aprende nunca é demais. Verdade. Sempre agrega um pouco. É isso. Muito obrigado de coração por ter aceitado aí esse convite e ter dado um show aqui falando Deu show, sobre marca deu show. de patente. Isso aí é verdade. Cara, Obrigado. obrigado. Eu fico extremamente contente com o convite. E é muito bom a gente estar numa mesa onde não só os negócios convergem, mas pilares essenciais de uma vida, né? Quando o Klaus começou a falar aí que dos pilares dele, Deus, saúde, família, trabalho, enfim, isso me deixa bastante contente porque são também pilares que eu tenho na minha vida e na mesma ordem, inclusive, também. Né? Em algumas situações a gente acaba deixando ali a saúde, fica de lado, depois recupera, chuta balde, Normal. puxa balde, mas assim, no contexto geral é algo que está sempre ali no campo de visão como uma parte importante da vida, né? E é nesse tipo de mesa que eu gosto de estar, cara. Perfeito. E não adianta a gente estar numa mesa que tá cheia de dinheiro rolando ali, mas não tem Deus no meio da mesa. Verdade. Né? Deus é o objetivo principal ali da minha vida também. E que bom que eu tô numa mesa onde a gente tem outras 3 pessoas que têm essa mesma percepção de vida, onde construir família é um objetivo. A gente tem aqui Rodrigão, exemplo, com 3 meninas. Boa. 3 meninas não, né? 3 meninos. 3 meninas e um menino. Francisco tá lá dando trabalho. Então, Pessoal, é nesse clima do Entre Sócios e Negócios que a gente tá aqui encerrando o 2º episódio. Fica aí com a gente, vai nos acompanhando que vai ter muita coisa boa pela frente. Um abraço. Um abraço.